Olá, tudo bem? Eu sou Daniele Furtado, integrante do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Faço parte do braço ministerial Techuvá. Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Nós estamos encerrando a leitura do livro de Romanos. Estamos no capítulo 16 desse livro tão rico, tão maravilhoso e tão precioso, onde o apóstolo Paulo ele foi muito preciso, muito transparente nos seus ensinos para a igreja, né? Então é uma leitura muito maravilhosa, muito enriquecedora. Meus irmãos, você que se interessou, que está assistindo nossos vídeos, está assistindo as nossas ministrações através do YouTube, eu quero te dizer que nós nos reunimos na plataforma Zoom de segunda a quinta-feira. Nós temos reuniões para os homens, para as crianças, mulheres, para os jovens. Temos salas de intercessão e oração com as atalaias diariamente, às 15h30. Se você quiser saber um pouco mais, conhecer como é a nossa movimentação no reino, entre em contato conosco, vai ser um prazer poder falar do nosso ministério para vocês, amém? Vamos orar então? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por esta oportunidade de estar aqui, gravando mais um vídeo. Eu te louvo, eu te agradeço pelo teu amor, pelo teu cuidado, por cada revelação, por cada ensino. Pai, obrigada porque o Senhor nos revela Jesus, porque o Senhor se revela através das Escrituras. Espírito Santo, nosso amigo, eu te peço que o Senhor possa tocar no coração, Pai, na mente de cada irmão que for assistir esse vídeo posteriormente e que possa, de alguma maneira, através de Ti, Espírito Santo, enriquecer, ajudar, auxiliar, Pai, na leitura das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e eu te agradeço. Amém. Então, meus irmãos, acerca desse resumo, né, desse último capítulo de Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo ele concluindo a carta aos Romanos, e nós vemos já nos primeiros versículos o apóstolo Paulo ele falando de Febe, ele fazendo uma recomendação de forma pastoral. Febe era uma mulher serva da igreja em Cencreia, e ele estava solicitando, pedindo aos irmãos que ela fosse bem recebida, que ela fosse recebida de uma forma digna. Nós vemos aí então, nesses últimos capítulos, o apóstolo Paulo falando sobre relacionamento, em como devemos nos comportar, em como devemos conviver entre os irmãos de fé. E neste versículo, Paulo está pedindo para que Febe fosse bem recebida, né? E porque ela ajudava a igreja, ela protegia a igreja dos gentios, até mesmo de forma financeira. Ela ajudou muitos crentes, inclusive o apóstolo Paulo. E lembrando que naquela época as coisas elas eram muito diferentes. Não havia hotéis, não haviam pensões, era diferente do que é agora. Então se fazia necessário essa recomendação, era uma forma de zelo, de cuidado pela igreja, tanto para Febe, no caso que ela estava sendo enviada, estava sendo solicitada essa recomendação, e também para quem fosse receber, porque poderia ser uma pessoa estranha dentro de casa, né? Então o apóstolo Paulo estava recomendando, falando de quem ela era. Então nós vemos assim essa importância de relacionamento e como é importante falar também que as mulheres elas tinham um papel fundamental na igreja. E aqui eu não estou falando de ordenação, não estou falando de cargo, mas eu estou falando de serviço, de como as mulheres foram importantes na igreja de Cristo. No versículo 4, o que me traz à memória, o que me traz à mente, é o apóstolo Paulo também reconhecendo a grandeza daqueles que caminharam, né? Daqueles que estavam servindo, trabalhando na igreja de Cristo. Nós vemos aí ele falando da grandeza de Áquila e Priscila, onde ele fala que Áquila e Priscila, eles arriscaram a vida deles, né? Pela igreja dos gentios. Então nós vemos aí Paulo, um homem maduro, um grande homem de Deus, um grande homem de fé, elogiando, reconhecendo, nomeando aqueles que fizeram a diferença na igreja. Nós vemos também no versículo 5, Paulo ele fala que saudassem a igreja, que se reunia na casa de Áquila e Priscila. Então isso é um ensino muito precioso para nós, porque nós vemos hoje na igreja, nós vemos tantas situações de irmãos que têm dificuldade de se relacionar, dificuldade de abrir a sua casa, às vezes para um ponto de pregação, para um tempo de convívio. Então nós vemos aqui Áquila e Priscila nos trazendo esse ensino através da vida deles. Eles não só arriscaram a vida deles
E eles colocaram a casa deles, transformaram a casa deles numa igreja para receber os filhos do Senhor. Então nós temos que aprender com isso, né? O nosso sim para Jesus, o nosso sim para o Senhor também tem que, de alguma maneira, que a nossa casa seja para o reino. Então é algo precioso para a gente aprender, né? De não só dizer sim somente para o culto, mas a nossa vida, a nossa casa, saber receber os irmãos, estar tudo à disposição do reino. Nós vemos também, vale a pena lembrar que Paulo, ele era amigo, né? Priscila e Áquila, eles eram amigos íntimos de Paulo, eles trabalhavam no mesmo ramo. Neste capítulo também nós observamos, no capítulo 13, nós vemos que 13 versículos, o apóstolo Paulo ele faz saudações aos irmãos de fé, aos colaboradores de fé da igreja. Do verso 4 ao 16, nós vemos Paulo ele falando dos irmãos, reconhecendo os irmãos que estavam trabalhando pela igreja, que estavam com ele nessa caminhada, nessa empreitada, durante o período que ele estava ali escrevendo essa carta. Nós vemos aqui Paulo, ele honrando, reconhecendo aqueles que lhe ajudavam. Aqueles que ajudavam a igreja, que ajudavam no reino, que trabalhavam na obra do Senhor. Paulo ele nos ensina então a elogiar, a chamar as pessoas pelo nome, a destacar de alguma maneira aquilo que as pessoas fazem, a reconhecer o ministério de cada irmão. Paulo, como um bom pastor, ele está fazendo isso. Ele faz saudações pessoais, ele faz questão de nomear de forma pessoal cada irmão. Isso é um ensino também maravilhoso. Paulo, nesses versículos, ele aponta o nome da pessoa, ele coloca uma vírgula e após a vírgula ele acrescenta uma frase, um elogio, a maneira com que ele lembra daquela pessoa. Isso é um ensino de valor, o valor que nós devemos dar às pessoas. Também no verso 16, nós vemos o apóstolo Paulo falando também, para que quando nós fôssemos saudar aí, quando os irmãos fossem saudar uns aos outros, que fosse com um ósculo, ou seja, com um beijo santo. E de certa forma é um ensino a ser afetivo, respeitoso, afetuoso com o irmão de fé. E isso hoje também é importante, sermos gentios, sermos carinhosos com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. Lembrando também que o beijo, ele era um costume para os judeus. A partir até o versículo, esses versículos, nós vemos Paulo, ele falando de uma maneira, né? Após o apóstolo Paulo, então, ele encerrar, né, falando aí do beijo, né? Nós vemos, então, a partir do verso 17, nós vemos o apóstolo Paulo começando com algumas recomendações, né? Nós vemos aí Paulo ele falando para termos cuidado, né? Do versículo 17 ao 20, nós vemos Paulo ele falando para tomarmos cuidado com algumas pessoas. Paulo ele pede para que a igreja se afastasse daqueles que estavam causando divisão e escândalo em relação ao ensino. E isso é um ensino muito importante, até mesmo para os dias de hoje, porque nós como filhos do Senhor, como crentes, nós precisamos aprender a Bíblia, aquilo que está nas Escrituras Sagradas, para que não sejamos enganados, para que tenhamos um filtro do Espírito Santo e possamos entender aquilo que diz respeito à sã doutrina ou não. Paulo está fazendo esse alerta. No versículo 18, ele fala dos falsos mestres, daqueles que ensinam, mas não pensando no Evangelho, não pensando em Cristo, mas pensando em si mesmos. Aqueles que usam palavras de bajulação, palavras doces para enganar. Paulo está deixando um alerta, um cuidado para não cair no engano, para não ser levado por palavras falsas. Muitas vezes palavras doces que levam para um caminho de engano, do qual não é a sã doutrina, não é aquilo que o Evangelho quer transmitir de verdade. Precisamos estar atentos, porque hoje mesmo na internet nós vemos muitos ensinos, muitas coisas. Então precisamos ter a consciência daquilo que diz respeito verdadeiramente ao Evangelho genuíno de Cristo e aquilo que não diz respeito. Paulo diz para nós sermos prudentes,
né, para sermos cuidadosos e zelosos a esse respeito. Mas ele também diz para que a gente não deixe o nosso coração ser tomado por maldade. Então precisamos ser zelosos, termos cuidado sim, mas também não se deixar levar por maldade. No verso 20, nós vemos o apóstolo Paulo falar a respeito de Deus. E é um ensino precioso, onde ele está falando, eu entendo aqui como também um ensino de batalha, né? Ele fala que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E o que o apóstolo Paulo está nos falando? Que é muito importante nós sabermos essa observação. Que Deus é quem vence as nossas batalhas, principalmente as batalhas com Satanás. Nós não temos capacidade para vencer Satanás, mas é Deus que vence. É Jesus, é Cristo que vence. É Ele que faz todas as coisas. Nós não devemos entrar em batalhas achando que nós vamos vencer. Nós devemos colocar sempre Deus nas nossas batalhas, porque é Ele que vence. Do versículo 21 ao 27, nós vemos aí Paulo ele citando Timóteo, ele cita os seus parentes, ele cita Tércio, que foi quem redigiu a carta, né, quem escreveu a carta. Paulo ele cita Gaio, e eu entendo aqui, eu creio que Gaio era o dono da casa onde ele estava hospedando, porque ele está agradecendo a hospitalidade. Então eu vejo aqui Paulo, mais uma vez, ele reconhecendo aqueles que estavam caminhando com ele, aqueles que estavam acompanhando ele naquela jornada, aqueles que estavam dando abrigo. E eu creio aqui também que, nós vemos isso também em Gálatas, que Paulo provavelmente tinha um problema de visão. Então por isso eu creio que Tércio é quem estava redigindo a carta. No versículo 25 ao versículo 27, nós vemos o apóstolo Paulo falando do poder de Deus. E ele fala que Deus, ele é aquele que é poderoso para confirmar o evangelho, para confirmar, trazer confirmação acerca do ministério dele. E algo também muito importante de ser dito aqui, que Paulo, ele fala que o evangelho é o próprio Jesus. O evangelho, ele anuncia, ele proclama Jesus. O conteúdo do evangelho é Cristo. É falar do amor de Deus, é falar de Cristo Jesus. Então o evangelho, ele é permitido hoje ser conhecido, né? Jesus, ele é conhecido através do evangelho, através das escrituras sagradas, pela permissão de Deus, porque Deus permitiu, permitiu que Jesus também fosse conhecido através das escrituras sagradas. E coisa maravilhosa, hoje nós temos essa permissão de poder ler as escrituras, aprender do Senhor, conhecer esse plano de salvação, aprender sobre o caráter do Senhor, aprender sobre o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E essa permissão de Deus para que todas as nações viessem a conhecer, a crer e a obedecer a Deus. Então ver Paulo, um homem tão grande, né, de espírito, um homem tão grande de alma, um homem temente, um homem do Senhor, um homem de Deus, Paulo ele exaltando o Senhor como o único Deus, merecedor de glória, merecedor de honra por meio de Cristo. Então, assim, é um capítulo também muito maravilhoso. Nós vemos aí 3 partes, né, deste capítulo. Paulo ele falando, né, reconhecendo, ensinando a reconhecer aqueles que trabalham pelo reino, aqueles que caminham conosco no ministério, nomeando, né, falando, né, com cuidado, com carinho, de forma pessoal. O apóstolo Paulo, ele falando daqueles que nós devemos nos afastar e termos cuidado. E por último, o apóstolo Paulo, então, ele exaltando o Senhor, falando que só conhecemos a Cristo, só vivemos um verdadeiro evangelho, conhecendo a Cristo. E é pelas Escrituras, tudo aquilo que é contrário às Escrituras Sagradas não nos cabe. Então, assim, é um capítulo, né, o capítulo 16, que me mostrou, assim, 3 partes distintas. Reconhecimento àqueles que caminham conosco, quem nós não devemos ouvir, né, ter esse filtro, e também reconhecer Deus como o único merecedor de honra e glória. Todas as coisas são vencidas pelo Senhor, não é na nossa força, não é na nossa capacidade. E o Evangelho anuncia Cristo, o Evangelho precisa anunciar a Cristo, as pregações precisam anunciar a Cristo. Amém, meus irmãos? Essas são as minhas considerações. Eu agradeço a atenção de vocês e eu espero, em nome de Jesus, que de alguma maneira esse vídeo possa trazer edificação para vocês.
Em nome do Senhor Jesus, agradeço e deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo. Tchau!